Esse aqui vai ser o único vídeo sobre investimentos que você vai precisar assistir. Eu vou explicar aqui o básico, o avançado, o intermediário, tudo, todas as coisas que você precisa saber para começar a investir hoje. Os termos técnicos, tudo que a gente vai falando aqui nesses vídeos e em outros canais também. Então fica aqui até o final, porque isso aqui, cara, eu cobro para ensinar na minha mentoria individual. Então fica comigo e vamos para lá para eu te explicar cada coisa sem muita enrolação. A única coisa que eu vou te pedir é para você deixar o like nesse vídeo, tá? Para eu estar trazendo toda essa riqueza de informações para você. Se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo que eu posto. Tô postando 2 vídeos por semana. E se inscrever na minha newsletter, uma carta que eu te envio toda semana no seu e-mail, falando sobre finanças, investimentos, tudo para você poder ser um provedor melhor. Então se inscreva agora e não perca essa carta que eu envio para você. Vamos pro vídeo. Esse vídeo aqui vai ser dividido em 3 partes. Primeira, o campo de batalha. Eu vou estar falando sobre os principais termos técnicos que você precisa saber para a gente poder seguir para as próximas partes. Segundo, os tipos de investimento. Vou explicar cada um dos tipos para você poder já saber e decidir quais são os melhores para você. Terceiro, os principais segredos. Aqui são as dicas que, como eu falei, eu cobro para ensinar. Então, fica comigo até o final porque tem muito conteúdo riquíssimo nesse vídeo. Vamos para lá. Primeira parte, o campo de batalha. Quais são as principais coisas que você precisa saber para a gente começar? Primeira delas, IPCA. O IPCA é o Índice Oficial de Inflação. Pedro, o que é inflação? Inflação é o aumento generalizado dos preços. Então, como as coisas vão aumentando de preços ao longo do tempo, o ovo, o leite, a farinha, lá em 1994 era muito mais barato e hoje eles são extremamente caros, esse aumento generalizado dos preços é chamado de inflação. Ele é causado por várias coisas, como aumento da base monetária, ou seja, o governo imprime dinheiro, quanto mais dinheiro a gente tem, menos ele vale. Beleza? A gente tem, por exemplo, o diamante é super raro e caro porque tem pouco. O ouro é caro porque tem pouco. Já o nosso dinheiro, papel, moeda, ele é impresso pelo governo todos os anos. E esse aumento da base monetária, ou seja, do quanto de papel a gente tem, faz com que ele vale cada vez menos. Ou seja, os produtos ficam cada vez mais caros, porque precisa de mais papéis para se comprar um produto. Então isso é a inflação. A gente precisa investir, aumentar o nosso dinheiro para poder defender-nos da inflação. Se eu deixo meu dinheiro parado debaixo do sofá, eu não estou protegendo ele, eu estou fazendo com que ele sofra da inflação. Porque se eu deixar esse dinheiro hoje, ano que vem ele não vale a mesma coisa. Porque a inflação já vai ter corroído o poder de compra dele. O dinheiro que eu deixei lá hoje, que compra uma caixa de leite, ano que vem pode não conseguir comprar mais. Então a gente sempre que vai deixar o dinheiro parado, tem que deixar ele rendendo, pelo menos na taxa da inflação. Ponto importante. O IPCA é o índice oficial de inflação. Ele é um índice que o IBGE mede, um comparativo que ele faz de vários preços de diversos estabelecimentos ao redor do país, né, em várias capitais do país, e compara com o mês anterior. Então ele faz um apanhado de todos os preços, uma média e verifica, não, só aumentou mais ou menos uns 0,5% na média. Mas não é a realidade individual. Porque, por exemplo, dentro dessas cestas de ativos, eles comparam preço de passagem aérea, preço de combustível. Se eu não tenho carro nem viajo, esse índice que eles estão mostrando já não é o que eu vou sentir na minha pele. Eu vou estar sentindo mais coisa de alimento, por exemplo. Então, inflação é individualizada, depende do que eu costumo gastar. Eu posso sentir mais inflação, maior peso dela do que você. Mas, no geral, o IBGE mede, e é o IPCA, que nos últimos 12 meses está em 5,60% ao ano, se eu não me engano. Então, nos últimos 12 meses, os preços em média subiram 5,60%. Essa é a inflação, esse é o IPCA. O outro termo que você precisa saber é a Selic. O que é a Selic? A Selic é a taxa básica de juros do nosso país. Pedro, como assim? O Brasil, ele tem uma taxa básica de juros, como todos os outros países do mundo. Essa taxa básica de juros é a taxa em que o Brasil pega dinheiro emprestado. Sim, o Brasil pega dinheiro emprestado. Como qualquer um, ele tem receitas, que é imposto, etc. E ele tem despesas, que é pagamento para os servidores e entre outros. Então, na hora que ele pega os dois, ele verifica que, pô, tô gastando mais do que eu tô arrecadando.
estou no vermelho. O que eu posso fazer para me virar e conseguir pagar a todos? Pegar dinheiro emprestado. Qual banco em sã consciência vai dar tanto dinheiro assim que é o que o Brasil precisa? Cara, a maioria não vai conseguir dar o que é necessário. Então o que o governo faz? Ele pega dinheiro emprestado, não só com bancos, mas com empresas e pessoas físicas, como eu e você. Então nós podemos emprestar dinheiro para o governo. Qual é a taxa que o governo cobra? Que o governo paga, né? Perdão. A taxa Selic. Então, Selic é a taxa básica de juros do país. Se a gente considerar que o Brasil é o melhor pagador do mundo, quando comparado com a média das pessoas, a taxa Selic, então, ela é o piso de juros. Se a taxa Selic é 10% e o banco vai lá me emprestar dinheiro, o banco vai pensar assim, olha, eu empresto dinheiro pro Pedro, o banco vai pensar assim, olha, eu empresto dinheiro pro governo, que é esse negócio gigante com muitos bilhões de trilhões de reais a 10% ao ano, ou pro Pedro a 10% ao ano não faz sentido? Não faz sentido. Então, para o governo é 10%, então no mínimo para mim vai ser isso aqui, entendeu? Deu para entender? Então o banco vai querer me cobrar 12, 13, 15, 20... É assim que funciona. Então a Selic ela é a taxa básica de juros do país. Ela rege investimentos, juros de empréstimos e várias outras coisas. Ela que vai dar o norte para o país. Ponto legal. Se a taxa de juros está muito alta, ela vai desestimular a economia a crescer. Como assim? Se eu tenho que a taxa de juros é 20% ao ano e eu sou um investidor multimilionário, eu vou pensar na minha cabeça, ou eu crio uma empresa com meu dinheiro, gero empregos e etc, mas tem um trabalho gigantesco para ganhar 20%, ou eu deixo rendendo no governo, sem muito risco, a 20%. Qual que eu vou escolher? Deixar rendendo. Então a gente desestimula criação de empresas, criação de negócios, entre outros. Sem contar que se eu quiser criar uma empresa e eu não tenho dinheiro, eu tenho que pegar emprestado, é uma taxa muito alta, eu não consigo criar empresa. Agora, se a taxa de juros está muito baixa, 2%, por exemplo, aí tá muito bom. Eu tenho trabalho de criar empresa para ganhar 20, ou eu fico sem trabalho para ganhar 2? Não. Ter o trabalho e ganhar 20 é muito melhor. Sem contar que eu posso pegar emprestado a 4, por exemplo, porque a taxa justa está muito baixa, e arriscar os 20 da empresa. Então, eu te crio uma empresa sem gastar o meu próprio dinheiro, usando o dinheiro dos outros. Muito bom. Então, a Selic, ela não só muda os investimentos e empréstimos, mas também para onde a economia está indo, se ela está crescendo, se ela está diminuindo e etc. Aí você me pergunta, mas Pedro, por que então que o governo ia colocar lá 20% se ele vai estar desestimulando a economia? Exatamente, Jovem Padawan. O governo vai fazer isso porque freando a economia, freando a criação de empregos, freando as pessoas a pegar empréstimo, ele vai estar freando a inflação. Então a Selic é uma forma de controlar a inflação. Se a inflação está muito alta, ele aumenta a taxa de juros, diminui o estímulo de dinheiro, as pessoas param de pegar dinheiro emprestado e a inflação cai. É isso, beleza? Isso aqui é o básico que você precisa saber. Seguindo aqui, a gente tem um último ponto para a gente poder seguir para a fase número 2. Qual que é esse último ponto? Perfil de investidor. O que é perfil de investidor, Pedro? Quando a gente fala de investimentos, a gente tem formas diferentes de investir com base na pessoa. Você pode ser super arriscado e querer o máximo de retorno possível. Ou você pode ser super conservador e querer o mínimo de perda possível. Então existem perfis. Quais são os básicos? Conservador, moderado e agressivo. São os básicos. Lógico, podem existir alguns outros aí, alguns no meio e etc, mas o básico são esses três. Conservador é o investidor que preza por segurança, mesmo que renda pouco. Então o cara vai ficar mais buscando ativos seguros, independente que ele não vai estar rendendo menos do que ativos menos seguros. Moderado busca o equilíbrio entre os dois e o agressivo busca um máximo de rentabilidade, mesmo que ele está pecando na segurança. Então ele quer maximizar os lucros, mesmo que em alguns anos ele pode estar perdendo dinheiro. Para ele isso é tranquilo. Você tem que entender qual perfil você está. Geralmente, quando a gente não sabe de investimento, não conhece, a gente tende a ser mais conservador. Como a gente vai aprendendo e conhecendo, a gente tende a ser um pouco mais agressivo. Mas também não é uma regra. Você pode ser o extremo conhecedor do mercado e ser conservador.
Beleza? Você tem que entender que existem investimentos para todos os perfis. E agora vamos para a nossa segunda parte. Você já sabe o básico, vamos para os tipos de investimento, que é a segunda parte desse vídeo. Quais são os tipos de investimento? Renda fixa e renda variável. Quais são esses dois? Quando a gente fala de investimentos, a gente vai basear ele com base em como ele paga a gente, como a gente ganha dinheiro. É fixo? Eu sei mais ou menos quanto eu vou ganhar? Ou é variável? Eu não tenho nem ideia. É aí que tem a divisão entre renda fixa e renda variável. Na renda fixa a gente tem, em média, os investimentos mais conservadores. Então, em geral, em renda fixa nós estamos falando de empréstimos, dar dinheiro para alguém e ganhar com juros. O exemplo que eu dei da Selic, emprestar dinheiro para o governo, é uma renda fixa. Nós vamos estar emprestando e recebendo a taxa básica de juros, a taxa Selic. Isso é uma renda fixa e ela é o Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto? É o programa do governo de investimentos, para você poder emprestar dinheiro para o governo. Então, é um tipo de investimento. Emprestar dinheiro para o governo é o Tesouro Direto. Quais são outros tipos que a gente tem? CDBs, por exemplo. O que são CDBs? Emprestar dinheiro para bancos, no mesmo esquema do Tesouro Direto, só que em vez de eu estar emprestando para o governo, eu vou emprestar para um banco. Itaú, Nubank, entre outros. A gente também pode emprestar para empresas através de debêntures ou CRIs. Nos três casos, a gente está emprestando dinheiro para empresas, tá? Nos mesmos moldes de Tesouro Direto e CDB, porém, cada um desses três aqui vai ter uma particularidade. Eu vou falar para vocês. Primeiro, CDBs, eles têm uma segurança do FGC. Ou seja, até 250 mil você está segurado se o banco quebrar. Então é um investimento um pouco mais seguro. Tesouro Direto, você não tem proteção do FGC. Porém, você está emprestando para o governo, que é, em teoria, o menos arriscado do país. Debênture, CRIs e CRAS. Você tem, em geral, no CRIs e CRAS, isenção de imposto, ou redução, né? Depende das novas normativas aí do Brasil. E você está emprestando para empresas. Pontos positivos. Você tem mais risco, porque se a empresa quebrar, você perde seu dinheiro, mas você tem mais rentabilidade, então o ganho é superior. Como eu falei, em geral a renda fixa é mais conservadora, mas também pode ser um pouco mais arriscado. Emprestar o seu dinheiro para uma empresa de mais risco vai dar muito mais dinheiro. Ah, Pedro, e como que essas empresas me pagam? O Tesouro Direto, CDBs, ou as empresas privadas, como é que eu recebo? Existem três formas. Pode ser pós-fixado, pré-fixado ou híbrido. Quais são eles? Pós-fixado, eu não sei quanto eu vou ganhar. Está atrelado a alguma taxa. Selic, por exemplo. Se eu empresto atrelado à taxa Selic, eu não sei quanto eu vou ganhar. Hoje a Selic está 10, mas se amanhã ela tiver 12, ela varia. Então ele é pós-fixado, eu sei ao longo do tempo quanto eu estou ganhando. Beleza? Pré-fixado, na hora que eu compro, eles já me falam, eu te pagarei 10% ao ano, independente se faça chuva, faça sol, o Brasil quebrar. Pré-fixado. Exemplo de híbrido, IPCA mais 5%. Eu estou recebendo uma parte pós, é a inflação, e uma parte pré, 5%. Eu vou estar recebendo uma soma dos dois, que é um tipo de renda fixa também. Vamos lá. Renda variável, o que é? Ao contrário da renda fixa, que a gente tem mais empréstimos, na renda variável a gente tem mais participações. Comprar partes de empresas, comprar partes de fundos. Então, a gente não vai receber uma taxa por estar emprestando, e sim a gente vai crescer junto com a empresa. Se eu comprei uma empresa que hoje é pequenininha e daqui 2 anos ela está grandona, eu continuo tendo a minha parte, só que agora ela vai estar proporcional. Então a gente vai comprar algo que a gente acredita que vai subir. Quais são exemplos de investimentos de renda variável? Ações, por exemplo, tenho certeza que você já escutou. Uma ação é uma pequenina parte de uma empresa. Você pode comprar empresas como Itaú, Apple, Nubank, Bradesco, Banco do Brasil, Vale, Petrobras. As maiores empresas do Brasil e do mundo estão negociadas em bolsa de valores, que é onde a gente compra as ações. Então você vai comprar uma ação hoje, por exemplo, a R$10, esperando que a empresa cresça, lucre mais e ela valorize, para que você possa vender mais caro. Isso é uma ação. Qual é outro exemplo de renda variável? Fundo de investimento imobiliário.
Primeiro, o que é um fundo de investimento? Fundo de investimento é quando você junta várias pessoas, vários cotistas, que criam um fundo e utilizam todo o dinheiro que eles juntaram para investir juntos, para ter alguns benefícios e etc. Um fundo de investimento imobiliário é a mesma coisa, porém específica para imóveis. Você vai juntar seu dinheiro e vai começar a comprar ou construir imóveis para alugar ou vender. Em geral, para alugar. Então, vocês vão juntar todo o seu capital, comprar vários imóveis, podem ser lajes corporativas, logísticas, etc. E vocês vão alugar isso. Pegou o dinheiro do aluguel e dividiu para os cotistas. É assim que funciona o fundo imobiliário. Pontos positivos do fundo imobiliário. Todo mês você vai estar recebendo uma parte desses aluguéis, tá? Aluguéis, como eu falo, de grandes imóveis, como shoppings e etc. Só que, como eu falei, está na renda variável. Você não tem certeza de nada. Você sabe que, na média, eles têm pagado R$1 por mês para cada cota, mas você não sabe se mês que vem eles vão continuar pagando e se um desses shoppings tem um problema estrutural ou se um desses imóveis o inquilino sai e deixa de pagar. Então tem esses pormenores, tudo tem que ser muito bem analisado. E qual que é o ponto? Quando a gente está falando de renda fixa e renda variável, a gente tem que entender o seu perfil. Um perfil conservador, ele vai ficar mais aqui na parte de renda fixa, recebendo em geral ativos pós-fixados, que está sempre atrelado ao mercado. Já o investidor agressivo vai preferir comprar 100% em ações ou fundos imobiliários para maximizar os ganhos deles. Então você tem que entender aonde você está, ou se você é um investidor moderado, um pouquinho de renda variável, bastante renda fixa, um pouco mais arriscada. Então tudo isso deve ser considerado a partir do seu perfil e objetivos financeiros. Porque quando a gente fala de renda fixa, talvez seu dinheiro tenha que ficar parado durante um tempo. E quando a gente fala de renda variável, pode ser que você compre a ação hoje e não consiga vender amanhã porque o preço caiu. Então você não vai querer sair no prejuízo. Então tudo isso tem que ser analisado. E agora vamos para a terceira parte, os principais segredos que você precisa saber nesse mundo dos investimentos. Primeiro e o principal, que eu sempre bato aqui nesse canal, investir é chato demais. Não vai investir pensando que vai ser emocionante, que vai ser uma loucura, todo dia uma coisa. Investir não é isso, investir é chato. Analisar uma empresa é chato, ver um momento de compra é chato, comprar uma renda fixa é chato, você não vai ficar milionário do dia para a noite, você vai construir. Fazer um muro não é divertido, colocar um tijolo não é divertido, mas na hora que você tiver colocado tijolo por tijolo todo santo dia, você vai ver um murão gigante, você vai ficar feliz, porque o resultado, depois de muito tempo, vai ser recompensador. E como eu falei, segundo ponto, você tem que colocar o tijolo em todos os dias, ou seja, consistência é muito mais importante. A gente fala que se você for investir, você tem que investir todo santo mês. Mesmo que no mês você esteja passando por algumas dificuldades e problemas, não consiga investir muita coisa, invista mesmo que seja 5, 10 reais, porque a consistência faz você chegar no resultado. Então, sempre mantenha fazendo, mesmo que seja chato, porque você vai atingir o resultado. É uma certeza que você vai atingir, mas você precisa te dar tempo para isso. Terceiro, orçamento e reserva. Sem saber para onde seu dinheiro está indo, controlar suas finanças, se organizar para o futuro, ter um orçamento que olha para o futuro e não para o passado, ter uma reserva de emergência, isso aqui não vale de nada. Porque você está investindo o seu dinheiro e na hora que a primeira merda acontecer, você vai ter que tirar todo o seu dinheiro para pagar isso que aconteceu. Então você tem que ter uma reserva financeira de 6 a 12 meses dos seus custos. Você tem que saber para onde seu dinheiro está indo e para onde ele vai, orçamento que olha para o futuro e não para o passado. Vou deixar até um vídeo aqui em cima eu falando sobre como fazer um orçamento da forma correta, olhando para o futuro e não para o passado. Vou deixar o link aqui na descrição também desse vídeo, beleza? Quarto passo, processo. Foque no processo e não no resultado. Investir, como eu falei, é chato, não vai te fazer rico do dia para a noite, mas no longo prazo vai ser recompensador. Como eu já falei diversas vezes aqui, eu trabalho diretamente com investimentos hoje. Eu não faço só vídeos aqui para o YouTube. Eu estou em contato direto com o mercado financeiro através de uma assessoria de investimentos. E lá eu vejo todo santo dia pessoas que há 20 anos investem e conseguiram atingir a liberdade financeira, a aposentadoria. Então, foca no processo, não foca no resultado. Quinto passo, o maior investimento que existe no planeta é você. Então, invista em você, invista em cursos, em aprendizado, porque conhecimento ninguém te tira, beleza?
Enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem longo, bem técnico, bem diferente do que eu costumo fazer aqui no canal, mas foi um vídeo um pouco mais longo, um pouco mais técnico, mas que eu tenho certeza que você não precisa saber mais nada de investimento, você já pode começar hoje mesmo. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário aqui embaixo. Comenta aqui se você quer que eu traga um vídeo mostrando na prática como funciona. Então, como comprar uma ação na prática, como investir seu dinheiro na prática, tesouro direto, CDBs, etc. Para que você saiba como fazer na massa mesmo. Eu posso trazer esse vídeo aqui para vocês. Se inscreve aqui no canal e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo meu. E se inscreve na minha newsletter que eu já falei aqui nesse vídeo. Uma carta que eu envio toda semana no seu e-mail, falando sobre finanças, investimentos, orçamento, tudo para você poder ser um provedor melhor. Vou ficando por aqui, vou deixar esses 2 vídeos aqui, um deles sobre o orçamento para você poder assistir. E até a próxima.